Rimuru encontrou um traidor no meio de todo o grupo. Depois de uma grande invasão lá no Labirinto de Tempest, o Zejon mostrou o poder dele, né? Dizimou uma porrada de gente e um traidor foi revelado. Agora, será que o Rimuru conseguiu sair desse traidor aí? O cara chegou até ele pra matar ele, inclusive, tá? O negócio ficou sério mesmo. Uma luta badass que aconteceu no meio disso tudo. Então vem comigo pra gente conferir todos os detalhezinhos agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois que o Minot recebeu um convite do Zejon, ele desceu as escadas que levavam ao 80º andar do labirinto. Lá ele acabou encontrando Krishna, Reika e Bazan. Todos começaram a trocar informações um com o outro por ali, né? O Krishna falou sobre os monstros que ele tinha enfrentado anteriormente e eles tinham ajustado aí o exército de 1000 guerreiros muito bem qualificados para poder lutar. Só que apesar de tudo isso, eles todos foram dizimados, cara. Todos os guerreiros acabaram morrendo. O Minot também falou sobre os monstros que ele enfrentou, ou seja, ele lutou contra a Rainha Abelha. A gente sabe que a Rainha Abelha é a Apito. E uma vez que a Apito se transforma num monstro, pode-se dizer que a força dela é além da sua imaginação, né? É uma força que era algo muito comparável a de um Lorde Demônio de baixa patente, digamos assim. Por causa da tensão constante que estava rolando, Krishna não tinha notado que Minot estava coberto de ferimentos até agora. Tinha também um grande buraco no peito dele, é uma reminiscência de uma batalha feroz com uma experiência bombástica contra a Apito. Então, todos decidiram trabalhar juntos naquele momento para achar uma maneira de sair disso. Depois disso tudo, os três homens também compartilharam a inteligência disponível sobre o domínio de Minot para cada um deles. Uma coisa que eles descobriram mais tarde foi que o labirinto todo era retorcido na sua própria construção. Os relatórios de saída estavam tão distantes que, na realidade, nenhum benchmark poderia simplesmente ser encontrado. Era como se fosse um cego tocando no elefante em busca do labirinto. O caminho se seguia totalmente desconhecido para eles, tá ligado? Depois disso, então, eles resolveram continuar descendo o labirinto aí e chegaram até uma porta, só que atrás dessa porta, que era localizada lá nas profundezas, parecia haver alguma coisa saindo de lá, né? Era tipo um monstro espesso que flutuava pro lado de fora, uma energia que emanava de lá. A porta, então, que o Bazan apontou, tinha alguns números escritos nela. Obviamente, esses números aí indicavam algum tempo, mas a gente não sabia exatamente qual era o tempo. Eles diziam 200, e isso deve significar que a porta seria aberta em mais 3 horas, mais ou menos, né? Coincidentemente, esse tempo acabou sendo exatamente o mesmo tempo para a condição física do Minot ser totalmente recuperada. Não parecia ser um acidente específico, né? O Minot então suspirou desesperadamente por conta disso. Quando a porta se abriu e eles entraram no espaço, era um lugar completamente escuro, onde nem mesmo a luz podia brilhar, sacou? Reika correu justo para iluminar com a sua magia elemental da luz, e a visão que apareceu lá tirou o fôlego de todos eles. O lugar era um vasto deserto, com vários corpos de generais e soldados imperiais empilhados em montanhas um em cima do outro. Só que no ponto mais alto dessa montanha aí, tinha uma criatura mágica que estava meditando. Era o Zejon, cara. Pois é, ele não estava lá sentado diretamente em cima dos corpos, mas flutuando ligeiramente no ar por cima desses corpos aí. Só de olhar para ele já era prova suficiente de que o Zejon possuía um alto grau de magia. Era uma coisa absurda. Tu dá pra sentir isso de longe. Com isso, os caras começaram a imaginar que ele era o Lorde Demônio Rimuru, cara. Apesar de saber que o Rimuru era um slime. Mas eles tinham uma ideia, principalmente o Minot, de que um slime poderia se transformar em qualquer um. Então, independente do que fosse, poderia ser o Rimuru. Ele foi lá e resolveu perguntar isso pro Zejon. Pra que perguntar, né? Isso despertou uma raiva intensa que envolveu todo o espaço, justamente porque o Zejon se considerava um ser muito mais inferior do que o Rimuru. A gente também já comentou sobre isso aqui. Ele falou que isso era como se fosse uma ofensa total ao Rimuru ser comparado com ele. E assim foi como um verdadeiro confronto devastador se seguiu. Só que enquanto isso, lá na sala de controle, o Rimuru e o Benimaru estavam assistindo às batalhas do labirinto, vendo o que tinha acontecido. As imagens mostravam o que estava acontecendo dentro do labirinto até não muito tempo atrás. E agora se tornou um lugar quieto, sem muito problema. Isso significa que todos os soldados dos generais imperiais simplesmente foram mortos em combate. Então nesse momento o Rimuru foi ver o Zejon e até especulou que poderia ser mais forte do que o Benimaru. O Diablo mesmo já disse que lutou contra o Zejon e que ele, além de ter credenciais intimidantes, ele também é uma besta demoníaca do tipo verme. É literalmente um inimigo demoníaco, capaz de anular diretamente a metade de uma magia, de qualquer ser que seja.
verdadeiramente um aprendiz do Veldora, né, que a gente conhece, porque ele treinou muito com o Veldora. Então um descuido poderia ser até que ele derrotasse até mesmo o Diablo. Lembrando que o Zedjon, ele tem as células do Rimuru no corpo, porque ele comeu um pedaço do Rimuru que o Rimuru deu a ele, para ele poder, né, se curar todo e ficar de boa lá. Então assim, isso basicamente facilita bastante pra gente ver essas coisas em relação a ele ter poder e tal. A batalha dentro do labirinto então terminou, mas em geral como previsto pelo Rimuru. Seria capaz de convencer com sucesso alguns inimigos, que foi um destaque total, e a vitória de Kumara também valia a pena aplaudir, porque ela lutou muito bem. Embora o grupo do Adoman, do lado de Apito, tenham algumas lamentações, isso pode ser descrito como meio que se deparando com um oponente mais forte, né? Porque os caras que enfrentaram eles não eram tão fracos assim. A gente vê pelo próprio Minot que estava lá agora lutando contra o Zedjon. Dito isso, então, teria o cara que reuniria todos esses mestres ao mesmo tempo para justamente eliminar todos eles esse mesmo. Isso tudo foi o que o Zedjon fez. Por meio de magia espacial, ele convocou a força dos mestres que reconhecia, os mais poderosos, e todos os seus sentidos eram realmente assustadores. Ele deveria ter assistido a cada uma das batalhas enquanto meditava e prestava atenção para frente, para trás, dentro do labirinto, vendo tudo o que estava acontecendo. Ele não interveio em nada até que o vencedor fosse decidido, apenas para trazer os fortes que sobreviveram até ele. O primeiro começo ali foi o Bazan, né, que estava sozinho contra o Necromante. Em seu primeiro movimento, ele usou toda a sua força para matar o Zedjon com o golpe da espada que poderia despedaçar até a terra. O Zedjon desarmou a mão esquerda dele, usando uma forma que não atrapalhasse o movimento do seu oponente, e enquanto ele cruzava a espada, ela foi empurrada ligeiramente. O Bazan então perdeu o seu centro de gravidade, de modo que ele foi incapaz de entregar um ataque contínuo. Com isso, o Zedjon não deixou um intervalo de tempo passar, literalmente. Ele conseguiu enterrar nos braços dentro do cara, né? O pé direito dele pisou no chão com uma força e ao mesmo tempo o punho direito dele apontou para a armadura do inimigo, atingindo diretamente ele, meio que separando em dois, né? Se você está se perguntando quanto poder estava contido naquele soco, cara, era uma coisa absurda, porque ele percebeu a dureza do soco, que era comparável ao nível lendário, irmão. Era uma parada muito forte mesmo. A armadura brilhante que ele tinha, que o Bazan tinha, se estilhaçou completamente e o Bazan morreu como resultado disso. Não foi nem 3 segundos depois dessa luta ter começado, cara. Depois de, as coisas todas aconteceram, o cara deu 2 segundos e acabou com o bicho. A gangue provavelmente não reagiu por um momento a essa morte repentina do seu parceiro. A feiticeira, cujo nome era Reira, ficou pasma com isso. Deve ter ficado claro o que aconteceria se tal comportamento aparecesse na frente do Zedjon. Ela ainda tinha uma certa sorte, porque não tinha dor ou medo, apenas a morte. O cara nem sentiu nada, né? A Reira, que havia sido cortada em 2 também, né? Como se fosse uma faca, ó. Ele fez assim, cortou ela em 2, ficou totalmente mole. Vendo essa cena, o Krishna, que havia derrotado o Albert, gritou. A raiva começou a consumir ele, transformou o espírito de luta de Krishna, mostrando ele uma habilidade divina, o chamado corte subdimensional extinguidor de demônios. Essa habilidade pode cortar todas as defesas, até mesmo cortar através de uma subdimensão. Se não tivesse uma habilidade de manipulação de espaço como a dominação de espaço, seria impossível lutar contra isso. Não era nada demais dizer que era uma técnica de finalização. Esse ataque foi mesmo comparado a uma técnica de espada sagrada, por exemplo. Mas ainda assim não funcionou no Zedjon, porque a gente sabe que ele tem essa manipulação de tempo. Depois de dizer que isso era ridículo, então, esse ataque, o Zedjon começou a se contorcer, cara. Ele estava usando o movimento de defesa absoluta do rei Pacto Uriel, a torção de espaço, que ele aprendeu diretamente com o Rimuru. E assim, a luta acabou antes mesmo de 1 minuto se passar, e os desafiantes todos estavam mortos. Falando do domínio espacial do Zedjon no geral, isso estava além do escopo de todas as habilidades únicas. Não é nada comparado ao que, por exemplo, o Rimuru usa. Não é à toa que se trata apenas de lutar. Ele pode lutar contra o Veldora até o ponto em que ele simplesmente esteja equilibrado, né? Não é de se admirar que o ataque de Krishna tenha sido totalmente bloqueado. O Minot chamou Krishna nesse momento, dizendo que esse cara não era pouca coisa, entendeu? O Zedjon era muito forte. Então ele tinha que fazer o seu melhor para dar o seu melhor golpe mortal, enquanto o Minot continha ele com os seus movimentos. O Minot foi deixar o Zedjon, né, se aquecer com o seu poder. Ele forçou também para ser analisado. Então a batalha da derrota de Apito não foi em vão. E aí é quando rolou justamente uma técnica única chamada supressor, que é para manipular a gravidade. Através dessa força, o Minot deixou se envolver na atração gravitacional, focando no lado do Zedjon, com a intenção de manter ele sob o controle por ali. Só que é uma pena ainda assim. Não funcionou no Zedjon também, cara. Ao distorcer o espaço ao seu redor, ele também foi capaz de manipular o fluxo da gravidade e simplesmente desarmar o Minot.
O Zedjon estendeu a mão direita nesse momento com os 5 dedos dele e balançou casualmente para baixo. Só isso em ação cortou uma subdimensão. Em outras palavras, tinha uma desconexão espacial agora existente. Não tinha nada que pudesse ser feito para combater esse fenômeno sem habilidade de manipulação de espaço. Embora os 2 homens do Exército Imperial tivessem reagido cedo, não fazia sentido apenas tomar esse espancamento unilateral para eles. Krishna pretendia usar o corte subdimensional extinguidor de demônios para neutralizar o Zedjon, mas não conseguiu derrotar o seu oponente e foi cortado ao meio também, assim como os outros. A lacuna de energia entre eles era algo claro à primeira vista, enquanto ao lado do Minot ele iria simplesmente liberar ondas de interferência em torno de si, derrubando o espaço, mas ainda assim foi algo inútil de se fazer nessa luta. Diante de todas as distorções espaciais, quase todos os fenômenos físicos são impossíveis de neutralizar. A expressão de surpresa no rosto dele era algo indescritível, e a primeira derrota de um homem que nunca perdeu uma batalha para qualquer um veio à tona. Esse visual era o que parecia pra gente agora. Talvez não seja tarde demais para admitir essa derrota do Minot aí, que esteja ele fora do caminho. Mas apesar disso, o Rafael ainda mandou uma mensagem pro Rimuru lá na sala de controle, dizendo dessa vez que os invasores do labirinto foram praticamente eliminados. Veja bem, praticamente, porque é confirmado que tem um indivíduo chamado Krishna, que ele usou uma pulseira de ressurreição e ele ainda está vivo. Mas saiu do labirinto, ele não está mais lá dentro. Então não seria um problema para ninguém de lá. Agora ele fosse alguém forte, então o Rimuru pensou, pô, tô ouvindo o Rafael dizer isso aqui, ele praticamente não erra, tá beleza, tá tudo sob controle. Isso não seria um problema mais. Foi quando a possibilidade surgiu na mente do Rimuru. Existia alguém escondido, alguém infiltrado dentro do labirinto. Até o Rafael se segura para garantir que o interior do labirinto seja seguro. Mas depois que começa a duvidar dessas coisas, não tem como você parar mais de pensar em informações. É melhor não pensar nisso do que ficar preso num negócio desse. Então pensar a mesma coisa o tempo todo deixa o seu coração inquieto. Dá tipo uma ansiedade nele, né? Só que havia uma sinistra sensação de pressentimento a partir de agora no Rimuru que não saía. Ele começou a pensar que se for um personagem que ele conhece bem, por exemplo, podia estar no meio de todo mundo ali. Ellen e os outros, por exemplo, que estavam lá, porque ele confiou tanto em alguns desses personagens novos, que a gente não conheceu até no anime nem nada, que seria traumático ser traído por eles. Claro que é algo hipotético, né? Na melhor das hipóteses, isso não aconteceria, mas Eren e os outros não tinham motivo para trair o Rimuru. Eles tinham basicamente acumulado muita confiança um do outro. Presumivelmente pode-se afirmar que eles devem estar bem a partir disso, mas outras pessoas também deveriam ser vistas. Ele pensou em Masayuki, que também chegou agora, só que nosso slime não queria duvidar do Masayuki assim, até porque Gadra disse uma vez que o Masayuki e o Imperador Rudra eram exatamente iguais. Tá ligado? Pô, então ele começou a ter essa ideia. Só que logo o Rafael mesmo respondeu, dizendo que considerando todas as histórias do Império, de outras dimensões e tal, a probabilidade do indivíduo Masayuki ser a mesma pessoa do que o Imperador Rudra era 0, ou menor do que isso, considerando uma variedade de fatores que ele viu. Então assim, em um universo o cara seria literalmente o Rudra, não tem como, Masayuki é o Masayuki. E já falando nele, adivinha só, Masayuki e o seu grupo apareceram na sala de controle onde o Rimuru estava. Masayuki então perguntou ao Rimuru sobre todo o estado atual, a situação da guerra, e o Rimuru respondeu, falou que iria terminar em breve. Só que algum tempo depois de conversa, alguém do grupo do Masayuki, chamado Bonnie, deu um passo à frente e de repente lançou uma barreira mágica sagrada para enfraquecer os monstros nessa área. Bonnie era de fato um visitante de outro mundo, sacou? Justamente o Rimuru tinha ouvido dizer que ela era boa com magia, mas não esperava ser capaz de manipular toda essa magia divina de alta ordem. Em outras palavras, era algo que ela estava realmente falando sério de acabar com o Rimuru. Rafael também detectou a confirmação de a intenção de matar nela. A pessoa chamada Bonnie é o inimigo de fato que estava aparecendo ali. Originalmente o Rimuru começou a se perguntar, né, como o inimigo poderia ser um deles. Pensando que existia, ele estava excessivamente preocupado, né, como eles conseguiram chegar até lá. E sendo o inimigo a Bonnie, um som nítido e agudo soou. Como resultado, Taizen de Mirimaru colidiu junto com o sábio da Bonnie. Justamente isso significa que o Masayuki e os outros eram parceiros de Bonnie. Só que Bonnie ainda assim mentiu pro Masayuki e para todos eles. Enquanto ela estava lutando com o Mirimaru com a espada, ele estava conversando com o Thunder também. E provavelmente o Rimuru não deveria ter dito isso quando ouviu aquela conversa e usar aquela atenção atraída por ele. Mas ela parecia estar simplesmente escondendo um nível bastante alto de força. Descobrir que o Masayuki não era apenas um pirralho que podia blefar, ele viu, né, que o Masayuki, pelo que ele era de fato, isso deixou o Rimuru impressionado com o Thunderbolt.
Só que o Masayuki também olhou pra Thunder com um olhar incrédulo, que era o outro companheiro deles, né? Pra quem não sabe, não entendeu da Thunder. Só que isso tudo apenas pra ver Thunder aparecer com uma reação absurda. Bonnie parecia muito incomodada com isso. E depois de se separar de Masayuki, ela matou todas as pessoas naquele curto período de tempo. Foi um pouco inacreditável que algo assim tivesse acontecido, mas seria muito difícil vencê-los se os Overkillers ficassem completamente defensivos, né? Afinal, eles têm regeneração super rápida, e ele também tem outros tipos de habilidades especiais. Se fosse um Benimaru com um grande poder de fogo, ou um Zejon talvez com uma evolução anormal, é uma história diferente, a luta seria totalmente diferente. Mas mesmo assim, os 10 elites do labirinto, incluindo a Kumara, não podem lutar contra ela. Existe um ponto mais importante. Finalmente, deu para confirmar quem era o assassino. Essa pessoa, na verdade, era Jill também. Ela ainda estava tão sem expressão nesse momento como sempre, só que a atmosfera em todo o seu corpo era muito diferente de antes. Não é demais dizer que ela é uma pessoa diferente, com um sentimento que, lógico, é ao mesmo tempo frio, né, comovente, e ela acabou demonstrando. As espadas então do Benimaru machucaram Bonnie, ela começou a cortar ela, mas a armadura era praticamente mantida, né, fora do caminho. Não para um ponto de lesão fatal, ela foi cortada, só que mesmo assim não conseguiu ser morta. A Bonnie imediatamente também apelou para sua magia de cura, para curar suas próprias feridas. Nesse caso, se o Benimaru quisesse vencer, então ele teria que cortar com um golpe mortal para ele vencer. O Benimaru, então, é o mais poderoso em termos de habilidades com espada. Só que a Bonnie tem habilidades finais. Não foi fácil para o Benimaru fazer isso. O cara, a cara de um mestre, justamente que ainda era melhor do que ele, era algo que estava surgindo ali. E agora o Benimaru estava numa situação mais difícil do que ele esperava. Só que mais tarde, a batalha estava toda a favor da Bonnie, com o Benimaru apenas se defendendo. Ele então enviou uma das suas espadas para produzir uma mudança que surpreendeu ela e começou a tomar uma posição de guarda aí. Então assim, apesar dessa inversão de posição, que agora o Benimaru estava no ataque, a sua expressão nesse momento era composta. Apesar daqueles momentos de calma que ela tinha, desapareceram agora. Pô, tá ficando nervosa, né? Tô tomando porradão do Benimaru direto, qualquer um ficava nervoso. A razão pela qual a Bonnie mostrou a compostura contida foi porque a espada do Benimaru não poderia machucar. Entendeu? Então foi isso que criou uma confiança nela. Mas ainda assim, estava tudo no passado. Confrontando com o ataque feroz do Benimaru, era tarde demais para responder de uma forma que Bonnie parecesse quebrado completamente. Então o Benimaru aproveitou essa brecha para transferir o golpe fatal dele e vapo, acabou, cancelou o CPF, né? Cortou o corpo da Bonnie por completo. Imediatamente depois, o Benimaru lançou outro golpe suave, dividindo em dois, né? Justamente a cabeça dela. Aí o negócio ficou sério, né? Então, nem deu tempo de dizer as últimas palavras, simplesmente desapareceu, tá? Só que ainda assim, a gente pode dizer que estavam vivos eles todos, tá? O Rafael confirmou que um indivíduo chamado Bonnie e um indivíduo chamado Jill são confirmados como vivos, porque não deu para levar em consideração que eles tinham pulseiras de ressurreição, assim como Krishna tinha. Mas ainda assim, eles foram contidos, pelo menos por agora, né? Embora essa traição dos seus colegas tenha sido um golpe para o Masayuki, o Rimuru tinha certeza de que ele ficaria bem. Ele até estava pensando, né, sobre enquanto observava ainda sem energia, voltar, convencer os outros a observá-lo, né, conversar com o Masayuki. Só que a guerra ia continuar. E embora o Rimuru quisesse confrontar o Masayuki, ele não tinha tempo para isso agora. Então ele decidiu deixar o Masayuki lá pro lado da Chloe, pra Chloe cuidar dele. E voltou para a sala de controle com o Benimaru. Dessa vez, eles vieram justamente para limpar todos os inimigos do labirinto. Agora não tem que sobrar ninguém ali. Então, finalmente terminamos por aqui. Bom, galera, finalizamos mais um vídeo, espero que vocês tenham curtido, e se curtiu, capricha nesse likezão pra gente. Pô, deixa o like aí que tu favorece muito o canal, cara. E o mais importante de tudo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho se você quiser continuar acompanhando histórias como essa aqui, porque você não vai querer perder, eu sei disso. E eu vou trazer muito mais pra você. Tem muita coisa pra se comentar, isso aí é o que não falta, né? Então, vem com a gente pra tu acompanhar os próximos vídeos também. Aquele beijo no coração, fico por aqui e até a próxima. Valeu!